Oi, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. É uma alegria estar ao seu lado nesta quarta-feira, dia do quê? Dia de Nosso Jardim por aqui. Nós vamos falar sobre paisagismo sustentável, como pequenas mudanças podem fazer toda a diferença no nosso jardim e também no planeta. Além disso, nós vamos conhecer um pouco mais sobre as variações de uvas que existem aqui no nosso país, como nós podemos combiná-las com certos alimentos, vamos entender a diferença entre sabores e aromas. E na confeitaria tem receita aqui de bolo de chocolate com maracujá, mas o mais importante, nós vamos aprender a fazer uma decoração lindíssima para o Dia dos Pais. Tem alguma pergunta a fazer aos nossos convidados do dia? Você já pode participar do nosso programa com as suas mensagens para o nosso WhatsApp. Olha aí o número aparecendo na sua tela, DDD 11, número 3226-1112. 3226-1112. Já deixa anotadinho aí para que você sempre participe do nosso programa. Lembrando que você também pode acompanhar os nossos conteúdos ao vivo lá no site hittv.com.br e siga a gente nas redes sociais. A Hit, o nosso programa e também o meu perfil lá no Instagram, que é o @mariaclaraleite.tv. Hoje a gente começa com culinária. Roda a vinheta. E hoje nós recebemos o Kelvin Farias, mentor em confeitaria, especialista em chantilly. Tudo bem, Kelvin? Tudo bem, Clara. Prazer sempre estar aqui com vocês. Bem-vindo aqui Obrigado. ao nosso programa mais uma vez. O prazer é sempre todo nosso, né, Kelvin? O Kelvin já traz um bolo pronto, assim, ó, que já chega cheirando aqui, Tomou né? conta, trazendo o aroma doce tem que aqui chegar pro nosso assim, estúdio. tem que ser assim. Delícia, né, Kelvin? De bolo? Olha, esse aqui eu sou suspeito, viu? Mas esse eu acho que eu vou querer um pedaço também. É uma pedida que faz sucesso Muito. agora no Dia dos Pais também? Muito. A combinação de chocolate com maracujá, ela já é sensacional, né? Sim. E aí eu noto que sempre quando vai chegando o Dia dos Pais, é um dos sabores que o pessoal mais gosta. Acho que lembra muito um paizão, né? O chocolate com maracujá. É isso aí. Eu conheço um pessoal aí que gosta bastante aqui, né? E a gente ama, né? Os seus trabalhos, os seus bolos são deliciosos. Mas hoje é dia de decoração. E a ideia é fazer uma decoração para o Dia dos Pais. Eu até queria saber de você, já tem encomenda para o Dia dos Pais? Tá aí, né, menino? Já começou, viu? O pessoal já começou a procurar, a ver modelos, tá saindo bastante já, graças a Deus. É isso aí. Quem puder, quem quiser, compra do Kelvin, quem tiver aqui em São Paulo, Por né? favor. Agora, quem quiser fazer em casa, dá pra fazer, é fácil? Super tranquilo pra fazer. Vamos passar a receitinha aí, vai ser super sucesso. Pode fazer que é garantido. É isso aí, gente. O bolo tá pronto, mas o Kelvin sempre compartilha as receitas dele com a gente. Então vamos de receita na tela pra gente ver aí como é que o Kelvin preparou essa massa e esse recheio deliciosos, gente. Na massa nós vamos usar, né, já usou, né, 3 ovos, 1,5 xícara de açúcar, meia xícara de água morna, meia xícara de óleo, meia xícara de cacau 100% e também 1 colher de sopa de fermento. E tem as 2 xícaras de farinha de trigo, né? E no recheio de maracujá são usadas 2 latas ou caixas, né, de leite condensado, 4 latas ou caixas de creme de leite, 100 gramas de chocolate branco e 300 gramas de polpa de maracujá. Receitinha completa já aí na tela e você pode pegar essa receita depois lá no nosso Instagram, @nosso programa. Mais tarde estará lá a receita completa. Como você já fez o bolo, né, já trouxe ele lindo, maravilhoso e cheiroso aqui pra gente. Fala um pouquinho do preparo dessa massa, por favor. Então, essa massa ela é super simples de fazer, né, Maria? É só você pega os ovos, 3 ovos, coloca na batedeira. Não precisa ser uma batedeira planetária. Eu sempre penso assim na praticidade de quem não tem artigos tão profissionais. Então, pode ser uma batedeira manual. Bate ali os 3 ovos, deixa crescer aquela clara bem bonitona. Acrescenta o açúcar, deixa bater mais um pouquinho. E aí eu quero dar uma dica muito especial, que sempre que nós vamos utilizar cacau na massa, nós não podemos utilizar leite. Tá? Nós vemos algumas receitas que usam leite e cacau e o leite ele sempre mascara o sabor e a cor do cacau. É mesmo? Então já vai uma dica de milhões aí para vocês, que sempre que forem fazer um bolo de chocolate, o ideal é você dissolver o cacau na água morna, tá? Porque aí a água ela vai fazer sobressair. Mas aí se tiver leite e cacau ali na receita, dá para substituir o leite por água morna? Sim. A mesma quantidade? A mesma quantidade. Substitui sempre o leite pela água, porque a água ela vai
potencializar o sabor e a cor do chocolate. Tá, e na hora de assar esse bolo, para ele ficar perfeito, assim, retinho, e macio? Assim? Então, depois que você colocou todos os ingredientes, antes da farinha, tem que desligar a batedeira. Muito importante, gente. A farinha a gente nunca bate na batedeira, senão ativa o glúten e a gente tem aquele bolo pesado, aquele bolo que não desenvolve. Tá. Então, a farinha sempre manual, no fouet, de baixo para cima, com muita paciência, tá? Depois você pode assar aí no seu forno. Essa aqui é uma assadeira de 20 centímetros de diâmetro por 10 de altura. E a temperatura do forno varia muito, de acordo com o forno, mas sempre começa ali numa temperatura de 170 e vai testando o seu forno. Essa massa a 180 graus, dependendo do forno, leva cerca de 40 minutos para assar. E fica bem fofinha, maravilhosa. Aí, gente, e você faz massas separadas, né? Você não corta a massa no meio. Isso. Eu gosto sempre de frisar isso, né? Porque o bolo fica mais lindo ainda, né? Fica bem certinho. Sim, uma opção para quem tem um forno um pouco maior é você assar em assadeiras separadas. Então, você pode ter formas de 20 centímetros de diâmetro, aquela de 5 ou 8 de altura, e aí você assa as 3 camadas separadas, porque aí você não precisa ficar fazendo corte na massa e você tem 3 camadas ali bem bonitonas. É isso aí, certinhas e no mesmo tamanho, né? No Se mesmo der, padrão. até pesa ali, né? Para elas ficarem exatamente com o mesmo peso, mesmo tamanho, mesma altura, enfim. Você falou de 2 batedeiras? Aí te peço desculpa pela ignorância. 2 batedeiras, tá? A planetária e a tradicional. Qual a diferença? A planetária, ela tem a rotatividade planetária mesmo. Então, ela gira para os 2 lados. O motor vai para um lado e o globo vai para o outro. Então, ela bate mais rápido e você não tem necessidade de ficar ali segurando a batedeira. Tá. Mas não é algo que a pessoa precisa sair correndo para comprar. Se já seria, então, uma batedeira mais profissional mesmo. Ela é semi-profissional, vamos tratar assim. Hoje, encontra com valores bem reduzidos, então é super acessível. Mas, se você não tem, não precisa sair correndo para comprar. Se tem aquela batedeira que a gente fala que é a batedeira da vovó, que tem 2 ganchos assim que você tem que ficar segurando, dá super para fazer nela também. Ah, então tá bom. Queria saber essa diferença, né? Eu falei, gente, o que será que é isso? É só por praticidade. É isso aí. Então tá bom. Então agora que já sabemos como é feito o preparo desse bolo, vamos ao recheio. Vamos lá. Então, como é que você faz? O recheio a gente começa pela polpa do maracujá. 300 gramas da polpa do maracujá. Nós vamos triturar isso no liquidificador, deixar os pedacinhos bem pequenininhos para não ficar desagradável na hora de comer esse bolo. Então, triturou a polpa lá do maracujá, você vai levar em uma panela com suco de 1 limão e 80 gramas de açúcar, tá? E a gente vai fazer uma geleia. Vamos deixar isso cozinhando em fogo baixo, mexendo sempre para não queimar. E aí ela vai virar aquela geleinha maravilhosa que dá para comer com torradinha, que fica sensacional. Aí já tem uma receita, tá? Essa é a primeira etapa. Aí já tem uma receita que você pode, inclusive, guardar depois num potinho e comer com a sua torrada, comer, gente, é muito boa, muito boa. Essa geleinha de maracujá caseira, assim, ela é sensacional. Normalmente, quanto tempo você fica ali mexendo em fogo baixo para chegar no ponto geralmente, da geleia? de 12 a 15 minutinhos ela já chega. Aí tudo vai depender da espessura da geleia que você quer. Se você quiser um pouco mais espessa, deixa um pouquinho mais líquida, um pouquinho menos. Você deixa mais líquida ou não para fazer o recheio? Para fazer o recheio, eu deixo bem mais espessa. Tá. Ela até passa um pouquinho daquele ponto de geleia do pão, sabe? Tá. Porque eu vou agregar ela a um recheio, então eu não posso ter ela muito líquida para não desandar o ponto do meu recheio. Aí você vem com creme de leite e o leite condensado, eu falei aqui, né? Pode ser lata ou caixa ou não? De preferência, caixa. Tá? E uma coisa muito importante é a porcentagem de gordura. Isso dá toda a diferença nos nossos recheios. Então, quanto maior a porcentagem de gordura... No creme de leite, né? De ambos. Do leite condensado e do creme de leite. Quanto maior a porcentagem de gordura, melhor o resultado. Então, você vai no supermercado, dá uma olhadinha ali na porcentagem de gordura. Isso é muito importante. Para entender qual tem mais. O que tiver mais, você pega. O que tiver mais, você pega. Geralmente, os integrais, eles têm 8% de gordura e são os melhores. Tá. Mas se não encontrar, pode ser um semi-desnatado, que é o mais comum de se encontrar, com 6% de gordura. Tá. Menos de 6% de gordura não fica legal. Por quê? Quanto maior a porcentagem de gordura, esse recheio tem um ponto mais rápido, ele chega no ponto mais rápido e ele fica mais cremoso. Com menos gordura, leva mais tempo no fogo e mais tempo no fogo cristaliza o recheio. Então, fica aquele recheio puxento e que vai cristalizar, vai ficar com aqueles grânulos de açúcar. Vai dar ruim, gente? Vai dar ruim. Kelvin já tá avisando aqui, então várias não custa dicas nada, já, hein? né? Várias dicas em poucos minutos, hein? Não custa nada. Aliás, custa, né? Aquele barato que sai caro. De repente, você vai lá, compra um creme de leite e um leite condensado, que é mais barato, mas tem menos gordura. E aí, o resultado
não dá certo, não dá certo. né? E hoje não tem no mercado leite condensados com 3% de gordura, 2% de gordura, que não dá bom para bolo. Então, aí. De 6 para cima, pessoal, por favor. Ok, temos o bolo pronto, aí você vai, recheia. Esse recheio você precisa levar para a geladeira para ele ganhar uma consistência? Não precisa. Então, a primeira etapa é fazer a geleia e deixar ela reservada. Tá. E aí, na panela, nós vamos levar o leite condensado, o creme de leite e o chocolate. E vai mexer esse brigadeiro, que é um brigadeiro branco, até chegar no ponto ideal, que é quando a gente abre aquele caminho de Moisés, assim, tá tudo separadinho, tá? Feito isso, nós viemos com a geleia que tá separada e agrega nesse recheio, mexe tudo muito bem. Coloca em recipiente... ainda? Não, com fogo desligado. Fogo desligado. Põe num recipiente de vidro, cobre com plástico em contato sempre com o recheio. Não pode deixar um vácuo entre o recheio e o plástico, porque senão ele cria uma película ali, tá? Então, e aí ele vai ficar em temperatura ambiente. Importante que todo o recheio para bolo só vai para a geladeira quando o bolo está montado, prensado. Antes disso, temperatura ambiente. Ó, mais uma aulão, hein? Muitas dicas de ouro você está trazendo pra gente hoje, aulão, né, Kelvin? hoje, né? Legal, temos o bolo pronto. Agora... Vamos decorar. Vamos então, decorar. Já tenho Primeiro falar do chantilly. Então, eu tenho aqui o chantilly já pronto, já batido, gente, no ponto correto, tá? Super lisinho, importante para chantilly, não bate chantilly em temperatura, em velocidade muito alta, tá? Chantilly sempre em velocidade de média para baixa, também é igual, a batedeira é igual ao forno, depende da potência, depende da rotação, isso tudo é muito importante. Mas sempre na velocidade ali de média para baixa, tá? Fazendo isso, nós vamos ter este resultado, ó, um chantilly bem lisinho. Tá. Ó, olha lá. Que delícia de chantilly, pronto para usar no nosso bolo. Então, esse bolo... Tem tipo de chantilly diferente? Se você queira dar alguma indicação para a pessoa? Não, hoje nós temos muitas marcas de chantilly no mercado, né, que já são prontos para uso. Então, eu sempre brinco, como eu dou aula, eu sempre falo que todo chantilly dá ponto. Tem alguns alunos que falam, mas eu usei tal marca e não consegui. Todo chantilly dá ponto. Depende das técnicas, você precisa entender a particularidade de cada marca. Mas todos aí são muito bons. E você é especialista em chantilly? Eu me especializei nessa área, é uma área que eu comecei e que eu gosto muito. Aí até tentei entrar em outras áreas, como pasta americana, por exemplo, mas não rolou muito, não é muito minha área. E essa parte aqui do chantilly é a que eu mais gosto. E aí você fala, o chantilly resolve, né? Isso é uma terapia, gente. É isso aí. Aí você tem só o saco mesmo, manga né? de confeitar, com o nosso chantilly já no ponto correto. Eu vou aplicar nesse bolo. Esse bolo vai ter uma técnica bem legal, que é uma técnica que a gente chama na confeitaria de cachepô. Então, vou mostrar que ele vai ter 3 cores diferentes com sobreposição de cor. Então, tem muita coisa legal ainda para esse bolo. Vamos embora, então. Bora? Então, a gente começa aplicando o chantilly aqui, ó, pela parte de baixo do nosso bolo. E vamos subindo isso daqui até o topo. Super importante. Quanto mais certinho você fizer essa etapa, mais fácil vai ficar para você espatular o bolo e ter um bolo mais liso e mais uniforme, tá? Tá. Então, essa etapa aqui é muito importante. E você já vai fazendo um desenho lindo aí, maravilhoso, mas a espátula ainda vem por cima, quebrando todinho esse trabalho, né? Vai sim. Chegamos aqui na lateral, a gente vai cobrir o topo. Deixa eu pôr mais um pouquinho de chantilly. E isso aqui é muito legal, né? Acho que o bolo, ele é tão afetivo, ele serve para qualquer ocasião. Então, acho que num almoço de domingo aí, num Dia dos Pais, por exemplo, que já está chegando, é legal você, as mulheres aí, por exemplo, juntar os filhos na cozinha, fazer um bolo ali bem afetivo mesmo, né? E pode ser que não fique tão perfeito quanto o bolo de um profissional, mas só o carinho que você empregou ali, né? A afetividade que você colocou naquele bolo já... Que pai não gostaria de receber um presente feito pelas mãozinhas do seu filho? Olha, eu confesso... Ou mãozonas do seu filho. Eu confesso que eu gostaria de ganhar um bolo feito por eles, né? Porque todas as comemorações, quem faz bolo sou eu. Aí. Então tá na hora das... Viu, crianças que estão me assistindo? Tá na hora de começar a fazer bolo pro papai. Já fica a dica pra esposa que tá aqui no nosso estúdio, hein, gente? Ó, esposa, ele quer o bolo feito pelas crianças no Dia dos Pais. Você acredita que teve um aniversário que fizeram surpresa pra mim e quem fez o bolo foi eu? É mesmo? Foi tão surpresa que eu não imaginava que o bolo... Me pediram um bolo de encomenda e o bolo era pra mim, olha só. Passei por isso, você acredita? Ou seja, você não recebeu pelo bolo. Eu não recebi pelo bolo e cheguei na festa, o bolo tava lá e eu falei, eu conheço esse bolo. Eu conheço de algum lugar de algum bolo. lugar. Mas, ó, você bolo. Não ia poder reclamar do bolo. É, falaram que era por isso, você acredita? Pelo menos, no final das contas, a esposa falou que era por isso. Você é muito crítico, então é melhor o seu bolo. Vamos lá, então apliquei todo o chantilly no bolo. Agora eu vou começar a parte da espatulagem, tá?
que é a lateral desse bolo. E uma dica importante, ó, nós vamos usar a espátula sempre nessa posição, é nessa câmera aqui, né? Ó. Isso. Ó, então, sempre nessa posição do nosso bolo, criando este ângulo. Ó. Opa, aqui, ó. Isso, este ângulo precisa estar no bolo para ter um bolo muito bem espatulado, certo? Tá. Um segredo também é você entender, isso é coordenação motora, que a mão que está segurando a sua espátula não se movimenta, só o que se movimenta é a bailarina. Então, a gente começa girando aqui, ó. E essa minha mão que está na lateral, segurando a espátula, não se movimenta mais, olha só. Algumas passadinhas e já está perfeito, já está bem né? lisinho. Aqui eu vou fazer no topo com essa espátula mesmo, ó. É exatamente a mesma técnica, só a mesma técnica, só a posição da espátula diferente. Então, não tem uma espátula dessa na minha casa. Gente, pode fazer aí que até com faca de pão lado liso dá certo, tá? Dá, né? Dá super certo. Então, ó, fizemos aqui. Eu vou tirar só um pouquinho dessas rebarbas, porque não vai atrapalhar aqui na nossa decoração. Porque eu ainda vou texturizar esse chantilly. Tá. Tiramos as rebarbas, agora eu venho aqui, ó, com um pincelzinho, desses mesmo de cerdas. E aí eu vou fazer um trabalho aqui, ó, fazer assim para conseguir ver, ó. Vou passando o pincel aqui na lateral, e aí eu vou fazendo um trabalho de ondas aqui, ó, de sobe e desce, para texturizar. Então, notem que eu estou usando um pincel culinário super comum, que qualquer um consegue ter isso em casa. Mas é uma habilidade, não é viu? não, Kelvin? É super tranquilo, não é difícil, A pessoa que vai fazer ali pela primeira vez, será que não vai tremer todinha ali para fazer essas ondas? É super de boa. E se não conseguir, me chama lá nas redes sociais. Ó, fizemos também na parte de cima. Certo? Olha, gente, a parte de cima eu acho um pouquinho mais... Mais fácil? Menos difícil, não? Menos difícil é ótimo. Mais fácil. Assim também não falaria. Não, né? Nem tanto, né? Então aqui, ó, Clara, ó, eu já tenho um chantilly tingido de vermelho. Eu vou tingir um azul aqui ao vivo pro pessoal ver. Mas esse vermelho é o que vai compor o nosso bolo, tá? Então já vou colocar aqui, ó. Esse aqui é onde a gente começa a fazer o efeito de cachepô, que é uma sobreposição de cores no nosso bolo. Então, eu coloco só uma camada aqui. E com uma espátula menorzinha, eu vou espatular aqui a lateral desse bolo, ó. Só na parte vermelha agora, para esse chantilly subir e descer e ficar essa composição de cor aqui, ó. E eu estou fazendo vermelho e vou usar o azul marinho, e vocês já vão entender porque é o tema do nosso bolinho aqui, ó. Certo? Certo. Separei aqui, agora eu vou tingir. Eu fiquei um pouquinho chateada, porque tava um trabalho tão bonito das ondas embaixo, sabe? Fiquei aqui pensando na dificuldade da pessoa que vai fazer pela primeira vez, aí ele vem com vermelho tira por cima. tudo, né? Vai ficar melhor. Ó, então aqui eu já tenho um chantilly branco. Importante, gente, para colorir chantilly, sempre corante em gel, tá bom? Sempre corante em gel, ó, esse aqui é o azul marinho. Então, chantilly, sempre corante em gel. Evitar de usar corante líquido para não desandar o chantilly. Gente, é bastante que você coloca aí, né? São cores mais escuras, né? Sempre cores mais escuras, vermelho, azul marinho, preto, rosa pink, eles vão uma quantidade maior de corante. Tá. E não faz diferença no sabor? Tem técnicas. Aqui não vai fazer diferença porque a quantidade de chantilly é bem pouquinha. Tá. Né? Agora, se eu quiser fazer um azul bem escurão, aí você precisa ter técnicas, senão vai amargar esse chantilly, tá? Então, esse Mas é meu aí tudo medo. depende também da qualidade dos produtos que você usa. Tá. Tem corantes que não deixam esse amargo na boca, esse residual, né? Manchar todos vão. São os mais caros, normalmente? Não necessariamente, Não né? necessariamente. Só Quer muda... dica? Entra lá no Instagram do Kelvin depois, hein, gente? É, tem bastante dica. Você dá dica? Lá. Várias das dicas. marcas, aqui a gente não pode ficar falando. Mas... Várias dicas de marca, do que vocês podem utilizar aí também. Várias receitas. O que mais tem lá no Instagram é receita pra vocês. Já coloca aí o Instagram do Kelvin pro pessoal anotar. Kelvin Farias _. Kelvin Farias _ Kelvin com M de Maria no final. Em sua homenagem. Sigam. Então aqui eu já tenho o azul também. Antes de aplicar esse azul, eu preciso dar uma limpada aqui nesse prato para não manchar as duas cores, tá? Tá. Então aqui, ó, eu pego sempre um paninho, uso a quina da espátula mesmo, e aí eu vou só limpar esse chantilly aqui, ó. Pouca coisa, é técnica até para limpar o prato do bolo. Até para limpar, ó. Eu não vou deixar 100% limpo por conta do nosso tempo aqui, tá? Tá. Mas aqui agora a gente vem com o azul, ó, na parte de baixo. E agora nós vamos espatular somente o azul, igual nós fizemos com o vermelho, tá? Então agora vai ficar somente o azul.
que essa é a nossa técnica de sobreposição chamada de cachepô. Ok. Então, agora nós vamos só pro azul aqui, ó. E vocês já vão entender o porquê dessas cores. Já tô amando. Eu não tava sabendo, não, mas agora eu já descobri. Já, né? Que eu vi ali o segredo agora. Então, vamos lá, ó. Feito. Vou nem limpar o prato aqui pra gente ganhar tempo, mas já temos aqui o nosso bolinho. Depois, pra foto, a gente limpa e deixa lindão, tá? Tá bom. Vai ser segredo pro pessoal, eu vou pôr de costa, tá? Tá bom. O topo pra eles. Porque você tem aí, a gente chama de topo de bolo. Topo de bolo. Né? Esse aqui é em papel. Topo tá? de bolo, que facilita Olha a vida, isso. né? Pro paizão o topo aí. de bolo do Facilita papel, de muito, papel. muito. Isso aqui traz decorações incríveis pros Não bolos. é? O pessoal tem feito muito por aí. A gente encontra em tudo quanto é lugar, né? Esses topos de E bolo. aí, pode virar? Pode. Será que eles vão gostar? Ah, eu amei, gente. Ficou lindo. Olha, gente. Para o Super Pai. Feliz Dia dos Pais. Olha que coisa mais linda, Viu gente. como é rápido? Tranquilão de Arrasou. fazer? Arrasou demais. Olha que coisa linda, gente. Perfeito, né, o bolo? Você pode fazer aí na sua casa, seguindo todas as dicas do Kelvin. Aí a gente vai cortar uma fatia dessa? Dá pra gente cortar? Dá, deixa eu só Dá pra enquadrar gente aqui. cortar. Será que eu vou poder experimentar o bolo? Nunca dá tempo, né, Kelvin? É, gente, Hoje dá, a gente colocou Olha o a mão do Kelvin no confeiteiro. começo. A mão do confeiteiro, Aí, toda ó, vermelha. Que aí dá pra gente cortar e mostrar como é que ficou dentro desse Vamos lá. bolo. Deve ficar a coisa mais linda. Vou tirar uma fatia bem grandona assim, tá? E aí vocês briguem pra ver quem vai comê-la. Sou eu mesma, né, que vou comer, no caso. Vou comer um pedacinho, tá, Kelvin? Tá bom. Que eu ainda tenho um programa inteiro pra fazer. Vamos lá. Nossa, bem grandona. Bem grandona, tá? Uma que mega isso? fatia, só Não, pra não dá mostrar comer pro tudo, pessoal não. aqui, ó. No- O interno desse bolo. É só pra ficar e aquela aqui fatia tem, linda, tem né? uma surpresa, tá? Porque eu coloquei aqui também uma camada de ganache de chocolate ao leite nesse bolo. Gente, olha o bolo do Kelvin. Vou colocar aqui, ó, pro pessoal ver antes de eu experimentar, tá, Kelvin? Pode virar aqui também, ó. Olha que coisa mais linda que ficou esse bolo, gente. Ah, que pai não gostaria de ganhar um bolo Não é desses, verdade? né? Eu gostaria. Temático, Super Pai, Feliz Dia dos Pais. Coisa Ó, já linda, né, guarda, gente? que Fala aí a sério. esposa vai usar Esse mesmo topos topo, né? aqui. Olha que fatia linda. Não é? Olha, tá lindíssimo. Ah, vou experimentar, Kelvin. Vai, me dá seu Eu feedback. posso, não posso? Com Pegar certeza, aqui um deve. garfinho. E você não quer experimentar, não? Você falou que esse você ia ter Então, que né? experimentar Que também. chocolate com maracujá Vou pegar- me pega um pouco, sabe? Eu vou gosto pegar muito. aqui com o chantilly, que eu gosto, a valer. Ah, Puxa o recheinho aí pra você ver, sentir nossa, tá tão essa molhadinho. mistura de sabores. E, gente, maracujá combina super com chocolate. Isso é muito bom. E aí, aprovado? Parabéns. Eu acho que ela gostou, hein? Maravilhoso, é sempre maravilhoso. Gente, o trabalho do Kelvin é incrível. Obrigado. Maravilhoso o seu trabalho. Só mais uma dica pra gente. Como você faz esse bolo ficar tão molhadinho desse jeito? Você viu? Ó, essa massa que eu passei a receita, ela já é uma massa bem úmida. Então, ela é uma massa que não precisa regar tanto. Mas eu uso uma calda ainda, que é uma calda de açúcar, né? Que eu faço ali... Conta o segredo, Vou Kelvin. contar o segredo. Pode contar. Uma parte de açúcar para 2 de água. Então, você pode pegar lá 1 xícara de açúcar, 2 xícaras de água, leva para o fogo e deixa ferver. Levantou fervura, desliga, tá? Não é para deixar engrossar essa calda. Só levantou fervura, já desliga. E aí, você pode usar ela para regar a massa de qualquer bolo que dá super certo. Nossa, fica uma delícia, gente. Tá maravilhoso. Geladinho seu é bolo. maravilhoso, né? Nossa, demais. Validade desse bolo? Validade, gente, geladeira de 3 a 4 dias, tá? Tá. Como é um bolo que não tem uma fruta in natura, a gente consegue até uma validade um pouquinho maior, de 3 a 4 dias. Ok. Importante que bolo em geladeira sempre tampado, sempre muito bem embalado, para não pegar nada de gosto, de sabor ou ressecar esse bolo. Congelada? Congelar dá também. Você pode congelar o bolo sem chantilly, ele inteiro, já recheado, ou você pode congelar as fatias. Dá super certo também. Eu tenho clientes que compram comigo assim, uma grande quantidade de fatias e vão descongelando ali no decorrer da semana e vai comendo e é sucesso. É isso aí. Aí descongela
temperatura ambiente mesmo. Deixa ali na pia. Deixa descongelando e fica maravilhoso. Fica maravilhoso. Um bolo gelado, molhadinho, né? Tudo de bom, né, gente? Tudo que a gente precisa. Né, gente? Olha, incrível. Amei a receita, a decoração para o Dia dos Pais. Tenho certeza que tem muito pai aí que está acompanhando a gente, que ficou com vontade também de ganhar um bolo como esse, igual o Kelvin, né? Que ele também quer ganhar um bolo como esse, mas não o que ele fez. Ótimo presente de Dia dos Pais, não é não? É um ótimo presente. Imagina você chegar num almoço de domingo dos pais com um bolinho desse na mão. Não é? Vai ganhar o coração do papai. Perfeito, gente. Ó, super pai ainda. De super pai. Maravilhoso. Eu vou dedicar também esse bolinho ao meu pai, ao meu avô, ao meu pastor, né, que também é meu paizão, tudo dedicado a eles aí. É isso aí. Feliz Dia dos Pais a todos os pais que acompanham aqui a gente. Vou deixar mais uma vez os contatos do Kelvin para que você possa conhecer mais do trabalho dele, tirar as suas dúvidas, caso tenha alguma que você queira fazer para ele, alguma pergunta, né? Entra lá no Instagram, @KelvinFarias_, Kelvin Farias _, como tá aparecendo aí na sua tela, e tem o WhatsApp de contato também, que é o DDD 11, número 95593-9265, 95593-9265. Amei, Kelvin. Obrigado, muito obrigada. uma vez mais. Estou à disposição de vocês. Parabéns pelo trabalho mais uma vez, tá? Obrigado. Ainda bem que a gente tem um intervalo agora que eu posso comer mais um pedaço desse bolo. Bora pro intervalo, então. Nós já voltamos falando de uvas aqui no nosso programa. Continue com a gente. Já estamos de volta com o nosso programa. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Agora a gente segue falando de comida. Mas não é culinária que a gente tem agora, não. A gente vai descobrir, gente, os segredos das uvas. São vários os tipos de uva, né? Tem aromas diferentes, sabores diferentes. Você sabe harmonizar aí a uva, né, com um alimento? Vamos aprender um pouquinho sobre isso, entender um pouquinho do mundo das uvas com a sommelier Daiane Batista. Tudo bem, Dai? Bem-vinda. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui. É um prazer enorme falar desse alimento tão nosso, tão gostoso. Muito prazer obrigada. É todo nosso. Mas antes da gente entrar no tema em si, eu gostaria de entender um pouquinho da sua profissão, te conhecer melhor. Se apresenta pra gente. Eu sou a Dai Batista, eu sou sommelier, tenho conhecimento também em café. Então, eu trago esse mundo para as mulheres de uma forma mais leve, de uma forma que elas entendam, sem ter muita pressão, de uma forma que elas sintam-se pertencentes. E você faz, nessa sua profissão, né, a análise sensorial. Sim. Para a gente entender, o que é exatamente uma análise sensorial? Legal. A análise sensorial, ela está em todos os momentos da nossa vida. Seja você sentir um cheirinho do café passando, você tem um temperinho que você gosta, que você usa muito no seu dia a dia. E a análise sensorial vai muito além só do olfato. É a visão, é o tato, é sentir. Já pegou uma maçã crocante e sentiu aquele barulhinho? Às vezes a gente não para ter esse toque com a comida. Sim. De pegar um pãozinho crocante, colocar na boca e ouvir, sentir um cheiro gostoso, um aroma. Então, a análise sensorial, ela vai muito além do que só sentir aqui o cheirinho das coisas. Então, tem relação com o olfato. Muito. Tem relação com a visão. Todos os sentidos. Tudo isso, então, faz parte dessa análise sensorial. E é importante que todo mundo saiba fazer essa análise sensorial. Eu lembrei das nutricionistas falando, né, gente? Realmente apreciem a comida. Isso emagrece, né? Porque você come menos. Sim, desacelera. Né? Exatamente. Você não vai pegar aquele prato, comer aquele monte e depois ficar ali estufada, né? Não, você vai apreciando, vai comendo de pouquinho em pouquinho. Realmente, né? Entender
entendendo ali o sabor de cada coisa que você está mastigando, enfim. Parar para Então, sentir. a ideia é essa mesmo, parar para sentir. E por que é importante, né? Além dessa questão que eu falei das nutricionistas, né? Que falam, você come menos? É muito legal porque o nosso cérebro, a gente carrega memórias. E aí, quando a gente sente que a gente para, quando eu faço meus trabalhos com as mulheres de sentar e pegar, seja uma bebida, seja uma fruta, um alimento, e falar para elas, olha, sente o aroma, o que te remete? Te lembra o que? A infância? E não tem certo e errado, não existe certo e errado. Vai te relembrar o que você viveu. Por exemplo, tem gente que fala, eu senti um cheirinho de chuva da casa da minha avó. Olha que legal, a memória olfativa, isso é muito bom. E no seu dia a dia, você acaba consumindo de forma mais consciente, mais assertiva. Todos os alimentos que você for procurar, você vai colocar na sua mesa, é de uma forma mais palpável, algo que você tem o prazer de colocar à mesa. Olha que bacana, né? E a gente pode treinar nosso olfato, o nosso paladar. É possível, inclusive, passar a gostar de coisas que você não tinha nem coragem de experimentar. Tem gente que não tem nem coragem de experimentar, né? A pessoa vem, ela cheira. Conheço pessoas assim. Não, só de olhar. Ela olha, às vezes ela cheira. Não vou experimentar, não. É muito legal treinar, porque eu faço o meu treino, porque eu nunca fui muito boa de aromas, tá? Então, o treino me ajuda a perceber. E aí eu vou na feira, eu cheiro tudo, por exemplo. Olha isso aqui, que delícia. Olha, gente, uma coisa interessante, né? Você trabalha com isso. Isso, eu falo que a gente precisa colocar em prática. Não tinha um olfato bom apurado, assim, né? Para perceber os aromas. Ai, que maravilhoso. E aí eu vou na feira, eu cheiro, eu vou no mercado comprar alguma coisinha, falo, eu quero sentir esse aroma diferente. Tem mercados que tem muitos itens diferentes, então eu pego e falo, eu quero sentir, por exemplo. Não sou muito boa de descobrir os cheiros, não, viu, Isso aqui Dai? é uma pimenta rosa, diferente, que é bem gostoso. Eu trouxe aqui uma variedade, bem diferente. Uma camomila. Não serve só para tomar um chazinho, a camomila. Vai servir para quê? Para você colocar ali perto do seu ambiente de trabalho, para você sentir esse aroma. Isso. Então, tem várias possibilidades da gente treinar o nosso olfato. E aí ajuda também no paladar. Por quê? Quando a gente está gripado, eu não sinto o gosto da comida, eu não sinto o gosto de nada. Mas você sabe que aquilo é salgado. Então, interfere bastante no nosso olfato se ele não estiver treinado. Quando a gente fala, eu não estou sentindo o gosto, por quê? Mas você tem a memória daquela comida. Então, é legal porque isso interfere bastante. É verdade. Só a memória faz aquele sabor aparecer. Isso, porque a gente sabe que o olfato está ali, ele está um pouquinho comprometido por conta se você estiver num resfriado e tal, mas que o cérebro ele tem a caixinha dele que ele sai procurando lá e fala, eu sei, eu conheço isso. Então, por isso que é legal ampliar o repertório dos nossos aromas e sabores. É isso. Tem gente que come alguma coisa e fala assim, aqui tem tal ingrediente, tal ingrediente. Por exemplo, um café. Né? Eu não sei não, gente. Eu não sei fazer isso. É possível? Muito. Vai treinando, então. Qual que é o exercício? Por exemplo, um café. Ele está o grão, in natura. Esse eu amo. E muito gostoso. Ele já está diferente de um café moído. E esse café aqui, eu moí ele e na hora ele estava com outra característica de aroma. E aí, quando a gente percebe, faz essas comparações, é muito legal, porque dá para ampliar cada vez mais o repertório. Então, saiam indo na feira, no mercado, sentindo mesmo, Mas aí a percepção, você disse, não precisa ser a mesma? Não, cada pessoa tem a sua percepção, tem o nível de evolução também. No começo, acho que eu não estou sentindo nada aqui, não estou conseguindo identificar. E conforme você vai treinando, isso vai melhorando com o tempo. Mas quando você se torna uma profissional dessa área, você vai identificar sempre
as mesmas características que a outra profissional, ou não? Não, cada um tem Cada seu repertório também. Olha. Isso é legal. Mas aí, por exemplo, se eu pegar uma bebida para sentir aquele aroma, ele já vai ter algumas características que vai lembrar, dependendo de qual bebida que eu colocar ali. Se é um chá, se é um café, se é um outro tipo de bebida. Então, cada uma, às vezes, tem algumas características. E aí, lá na memória do meu cérebro, eu vou trazer e aí eu vou começar a colocar em prática. Ó, que bacana. E você é especialista também em uvas, certo? É. Vamos falar um pouquinho Exatamente. sobre elas? São muitas as Vamos. variações, não são? Muitas. Milhares, É uma podemos dizer que são infinidade. milhares. Tem muitas uvas. E aí nós temos as uvas que são as viníferas e as uvas labrusca. O que seria? Basicamente, de uma forma bem fácil. Essas que a gente come no nosso dia a dia e as uvas feitas mesmo para a produção de bebidas. Então, nós temos essa diferença. E aí, dentre elas, nós temos as uvas tintas, as uvas brancas, tem uma infinidade, cada uma com o seu nome, com a sua característica, então tem bastante. Quando a gente fala de uva tinta, são essas, As né? Roxas, escuras, vermelhas. isso. Essa daqui é quase preta, né? Verdade. A gente tem ali, ó, vermelha, roxa, quase preta. Quase. Mas todas são chamadas tintas, é Todas isso, as né? uvas tintas. E as brancas, As brancas são as essas verdinhas, né? Aí tem as uvas brancas que ela está um pouquinho mais madura, já está um pouquinho mais amarelada. As uvas Isso. tintas, tem umas que tá clarinha, que aí a gente tem uma característica, porque dentro da casca dela tem pigmentos, tem componentes que dá essa pigmentação. Então é legal porque cada uma vai ter a sua característica. Todas são diferentes umas das outras? Umas das outras tem, cada uma tem o seu rostinho, é isso que eu falo. Cada uma tem o seu jeitinho de se comportar. Tá. Desde que seja lá no pé, a planta mesmo, até chegar na nossa mesa ou até chegar em forma de um suco ou de outras bebidas. Quando a gente fala da uva, a gente pensa num suco, a gente pensa na fruta in natura, né? Mas estudando sobre o tema, eu comecei a ver, né? Tem gente que come com a comida. E aí eu lembrei das tábuas de frios, né? Isso. Que também levam ali várias uvas, Muito né? legal. Muita gente que come salada com uva, né? Eu mesma nunca comi, mas salada com uva, entre outras coisas, né? Sim, dá para fazer. Então ela harmoniza muitas- com vários alimentos. Muitas possibilidades. Pensa assim também, eu quero treinar, eu quero conhecer mais sobre as uvas, eu quero ter um pouco mais de repertório. Então, o que eu posso fazer? Pensar numa comida, porque tem uva que ela tem muita acidez, que ela tem aquele, sabe, o amarrar da boca. Aham. Também tem uvas que tem essa característica. Então, aquele prato simples Isso, pode ganhar aí um pode toque ganhar especial. um toque especial. Eu gosto de fazer a comparação assim, limão com sal. Eu amo limão Também com gosto. sal. Então eu coloco assim, por que eu não posso pegar uma comida que tem um pouquinho de sal, pensa num bacalhau, Aham. e eu harmonizar com algo que tenha um pouco mais de acidez, igual do limão. Não vai dar uma combinação legal? Sim. Olha que interessante da gente começar a procurar e pensar, porque não existe o certo e errado, existe aquilo que a gente constrói. Então, você constrói a partir do seu conhecimento, do meu, a gente vai juntando e vai trazendo mais ainda para o nosso dia a E dia. eu gosto desse agridoce, viu? Não é bom? Eu é gosto muito gostoso. também, gente. Vou começar a incluir mais as uvas nos preparos, né, dos alimentos e não só pensar nela in natura. Sim. Quando a gente fala dessas combinações, cada uva tem sua característica. Eu queria que você falasse um pouquinho dessas características que você identifica nas uvas, né? Certo. Na maioria das vezes, por exemplo, assim, a branca, ela tem mais uma característica Um de floral, acidez e etc e isso. tal, babá. E as outras. E as E tintas. também falar um pouquinho das uvas sem sementes. Legal. Qual a diferença? Então, as uvas brancas, geralmente, têm a característica de ter um pouco mais de acidez, tem um floral, tem até, a gente começa a pensar dela ter aromas de maracujá. Depois, quando ela é processada, ela traz outras características. Já as tintas... Características até de outras frutas. Outras frutas, olha que interessante. Já as tintas, dependendo se ela tem uma casca mais fina, uma casca mais grossa, geralmente ela terá um pouco mais,
um aroma de framboesa, um morango, nós podemos encontrar nas uvas, nas frutas. E aí quando ela tem semente, geralmente ela tem um pouco mais de componentes, por exemplo, como um tanino, como uma acidez também. Quando ela não tem as sementinhas dela lá dentro, geralmente ela é um pouco mais doce. Então, isso que traz essa característica, porque nós temos a uva em si, tem a polpa, a casca, tem a baga, tudo interfere no fruto e aí cada uma também vai dar essa carinha, essa característica das uvas. Quando a gente vai ao mercado comprar uva, certo? Tem aí uma dica para a gente escolher as melhores uvas? Olha, eu falo assim, que não existe certo e errado, mas existe aquilo que o seu paladar vai te ajudar. E uma coisa bem importante, o paladar ele não retrocede. A partir do momento que você começa a conhecer, a pesquisar, a provar, a experimentar vários tipos de uvas ou vários componentes, você começa a identificar aquilo que mais te agrada. Então, assim, se eu gosto de uvas mais docinhas, legal, eu posso combinar essa uva legal, docinha, gostosa. Ou então eu posso começar, eu quero essa uva que tem um pouquinho mais de acidez, que ela não é tão doce. Então, normalmente as tintas vão ser mais doces, é isso? Sem semente, geralmente ela é mais docinha. Sem semente. Isso. E aí você vai daquilo que te traz um conforto no seu paladar, na sua boca, o dulçor, se você gosta um pouquinho mais docinho, então você vai para essas uvinhas. E aí é só experimentar. É isso. E as frutas que são mais azedas, eu gosto de comer com sal também. Não é gostoso? Já pensa nisso. Pensa em alguns pratos aí. Eu gosto de comer com sal mesmo a fruta, sabe? Jogar um pouquinho de sal. Acho que não tá certo, eu não. Amo. Não tá certo, não. Mas eu gosto de jogar um pouquinho de sal e ó. Eu amo. Amo. E tudo isso faz com que a gente olhe o alimento, consuma menos açúcar e consuma mais o açúcar da fruta. Isso traz um benefício para a sua saúde, para a nossa vida. Então, isso que é gostoso. E inclui uma fruta ali, mesmo em outros alimentos, né? Igual eu falei da tábua de frios, tábua de frios. Quais uvas combinam mais com uma tábua de frios? Olha, pode variar. Eu sempre coloco 2. E aí, quando eu faço os encontros, que eu falo para as mulheres, olha, para, sente, respira, traz esse momento para você e pode combinar o que você achar legal, porque assim, eu não vou falar para você o que é o certo e o errado, é aquilo que o seu paladar lhe permite. É o que você mais gosta, minha gente. Essa é a Day Batista Sommelier. Conheça mais do trabalho dela, entra lá no Instagram, @WineDayBatista, WineDayBatista, como tá aí na sua tela, e o WhatsApp de contato é o DDD 11, número 995887733. Obrigada, Day. Muito obrigada. Amei esse bate-papo, que delícia. Também gostei demais, volte sempre. Obrigada, bom, viu? Obrigada. Até a próxima. E nós vamos a um breve intervalo, já voltamos. Continue com a gente. Já estamos de volta com o nosso programa e agora é hora de falar de paisagismo sustentável. Eu já vou pedir para o nosso diretor já colocar aí o número do nosso WhatsApp, DDD 11 3226 1112, 3226 1112 é o número do nosso WhatsApp para você participar do nosso programa. Tem alguma dúvida sobre paisagismo, sobre as plantas, sobre rega, sobre cuidado, sobre adubo? Você pode mandar sua pergunta pra gente nesse número que tá aparecendo aí agora. Porque agora, gente, é hora do nosso jardim aqui no nosso programa. Roda a vinheta. Sabia que pequenas mudanças podem fazer toda a diferença no seu jardim, na sua casa e no planeta? Quem vai falar sobre isso e nos ensinar a fazer essas pequenas mudanças é a Ana Delgado, paisagista. Tudo bem, Ana? Bem-vinda ao nosso programa mais uma vez. Obrigada, Clara, obrigada. Prazer te receber. Prazer é meu. Estamos separadinhas aqui, né? Que tem um tanto de coisas. Tem planta, tem que terra, você trouxe aqui pra gente. E olha que lindo o nosso cenário, gente.
uma planta mais linda que a outra. E a Ana sempre está ali, ó, balançando a bandeira das plantas nativas do nosso Brasil, que são praticamente todas essas que você trouxe, né? Sim, lindíssimas, quase todas elas. Você me disse aqui no intervalo, só essa daqui que não é, né? Essa não é nativa, se adaptou bem aqui. Eu trouxe como planta resistente. Tá. Porque quando vamos falar de paisagismo sustentável, nós precisamos também pensar no que vai se adaptar, né? O que nós vamos comprar e nós não vamos perder, não vai gerar aquela frustração de que eu comprei a planta, eu não sei cuidar. Às vezes não é que não sabe cuidar, você comprou a planta errada, a planta não se adapta bem. Essa é uma planta muito resistente. Sim. E ela não tem aquele risco de propagação, sabe? De desenvolver muito. Ela vai ficar comportadinha ali no vaso, na sua casa, e não vai comprometer outras plantas. Então, a gente pode levar ela como uma planta, assim, junto com a sustentabilidade, com um jardim consciente. Nós podemos usar a Zamioculca. E você falou aí, né? Não vai comprometer outras plantas. Porque a Ana estava me explicando aqui no intervalo, gente, que as plantas que não são nativas, elas podem comprometer a mata, a nossa mata, a nossa fauna. Sim. Não é isso? Sim. Explica um pouquinho para o nosso público. Algumas plantas, nós usamos... Veio muita planta de outros países, de outros biomas para o Brasil, para nosso paisagismo, e plantas decorativas. E inconscientemente, nós, inocentemente, fazendo a poda dessa planta, essa planta que desenvolve tão bem lá no nosso jardim, às vezes a semente dela vai parar na mata. E às vezes nós nem sabemos disso, a semente está indo lá para a mata, junto com a poda, ou junto com a polinização de um passarinho que levou. E ela se desenvolve tão bem ali na mata que ela acaba tirando o que tem de nativo. Isso compromete todo um ecossistema, né? Sim, isso porque tinha os outros passarinhos que comiam aquelas plantas que não existem mais. Isso. Ela invade. Isso, a Maria Sem Vergonha, por exemplo, que é linda. Ela se alastra na mata e ela toma conta. Uhum. E ela acaba tirando o espaço de outra que deveria estar ali, né? E, assim, sem muito radicalismo, sem falar, não pode. Hoje, o que a gente fala é, assim, de ter consciência. Vamos fazer com consciência. Né? Vamos cuidar do nosso espaço. Não é cuidar de mudar o mundo inteiro, mas cuidar do nosso espaço, que melhorando o nosso espaço, nós já melhoramos parte do mundo. Isso é paisagismo sustentável? Um paisagismo feito com consciência? Paisagismo feito com consciência, paisagismo com cuidado, paisagismo sustentável. Não tem a necessidade eu não vou ter planta. Não, vai ter planta, tem muita planta boa, nativa. E tem muita planta, como é o caso da Zamioculca, por exemplo, que é uma planta importada e que não compromete a nossa biodiversidade. É isso, e tem planta que floresce no inverno e chama primavera. Tem planta que floresce. Essa daqui chamou a atenção de todo mundo aqui, né, no nosso programa, todo mundo aqui da nossa produção ficou assim encantado com essa planta aqui. E eu perguntei, como é o nome, Ana? Ela falou, aqui em São Paulo a gente chama de primavera. E tem razão de ser, né? Afinal, estamos no inverno e olha só quantas flores ela tem. Ela... É a época que ela estoura em flor. Praticamente o ano inteiro essa planta está florida. Dá uma descansada, cai as flores, se recupera, volta linda. Ela vai florir 3, 4 vezes por ano. Essa daqui? 4 vezes por ano? Ela está sempre bonita. Olha. É uma aposta certeira. Por isso que ela é primavera. Ela é primavera o ano inteiro. É primavera o ano inteiro. Nativa da nossa Mata Atlântica. Maravilhosa. E tem gente que fala, né, Ana? Mas não dá para fazer paisagismo sustentável, não. É tão caro. Não. O que você tem a dizer sobre isso? Não é caro. Não é caro. Não precisa de grandes projetos, de grandes investimentos. Hoje a informação está muito fácil, muito perto. Qualquer busca no Google a gente encontra a informação da planta. Uma foto que eu tirar da planta, o Google me dá a descrição de onde ela é nativa. Se eu tirar a foto e perguntar, é nativa? De onde vem
Vem toda a descrição, até o jeito de cuidar dela, vem ali. Vem tudo, toda a informação está muito fácil. Hoje não tem tanta necessidade de ficar dependendo do profissional. Hoje você consegue ter em casa a sua plantinha ali. Tem uma planta, olha que coisa linda essa bromélia. Tá lindíssima. A cor, né? Olha isso aqui, a vibração dessa cor. Isso aqui é nativa do pântano fluminense. Gente, elas são tão brilhantes aqui, ao vivo, né? A gente está vendo, né? Que elas são tão brilhantes, todas as folhas, né? Que estão aqui, que dá a impressão que é de mentira, que é de plástico. Parece né? plástico. Porque é tão vivo, tão brilhante. Essa daqui, então, pelo amor de Deus. É linda, linda. A bromélia, nós temos uma variedade enorme de bromélia nativa. Eu trouxe uma aqui, que está aqui embaixo, que é a bromélia imperial. Ela fica enorme, fica linda no jardim. E, assim, ótima para a questão da biodiversidade. Não tem, já foi comprovado, não tem a questão da dengue. Ela não gosta, o bichinho não gosta de morar aqui. Não tem a dificuldade vamos, porque tem a polêmica da bromélia. Eu convivo com a polêmica da bromélia. Não tem. A bromélia é inocente, no caso da dengue. Fique em paz, né? São outros, né? Os fatores que fazem o mosquito da dengue proliferar. Sim. Ana, pequenas mudanças na nossa casa já vão fazer a diferença no planeta, certo? Isso Quais mesmo. pequenas mudanças? Escolher material, por exemplo, vamos colocar um substrato que retém a umidade para eu não gastar tanta água. Vamos regar esse jardim na parte da manhã, para esse jardim passar o dia molhado, para não ter aquela necessidade de regar com sol quente. Não vamos deixar de regar se o sol estiver quente, porque a plantinha quer água, gente. Não é, né? Ela está com sede, vamos dar água para a plantinha. Mas se a gente tiver a preocupação de regar na parte da manhã, nós vamos usar menos água, ela vai passar o dia úmido. Já está feito, né, o processo? Já está feito o processo. Vamos usar um substrato úmido, né? Não uma terra muito seca. Vamos pedir, quando for comprar, um substrato pronto para plantio, que ele já vem com a umidade, ó, ele já retém a umidade. Vamos montando? Então Vamos você vai montando. montar um arranjo aqui pra gente? Fazer uma cobertura desse substrato para ele não evaporar. Terra descoberta evapora nitrogênio e resseca. Então eu sempre aconselho fazer uma cobertura, ou uma cobertura viva, por exemplo, você planta essa muda e faz uma forração com essa planta no vaso. Funciona. Porque você cobre ela e ali vai acontecer uma troca, vai manter aquela umidade. Ou uma casca de folha seca, casca de árvore, um musgo, qualquer coisa que cubra a terra da sua planta. Tá bom. Tá bom? Vamos fazer um vasinho? Bora. Vamos montar. Até o vaso, eu acho interessante o vaso de barro, porque nós não vamos trabalhar com plástico, né? Vamos evitar um pouco o vaso plástico. Tem furos? Eu tenho furo de drenagem aqui embaixo. Tá. Aqui. Sim. Eu coloquei em cima do pratinho para não fazer sujeira aqui, né? Tá certo. Argila, né? Para fazer a drenagem. Manta de bidim. Tá. Para fazer aqui a drenagem. Vamos fazer uma montagem rapidinha. Porque o programa é ao vivo e nós vamos ter o dia todo. Exatamente. Daqui a pouco termina. Mas já pegamos dicas valiosas aqui, hein? Para tornar aí o nosso cultivo mais sustentável. Sim. Aqui eu trouxe uma muda comprada aí do produtor. Da forma que ela sai lá da fazenda de produção, ela vem assim, ele arranca, ele amarra para manter isso aqui protegendo a raiz dela. Sim. Nós vamos tirar isso aqui. Isso aqui é... Aqui, a tesoura. Vamos cortar, porque isso aqui não vai deixar ela enraizar. Tá. Se a gente deixar ela amarrada aqui, ela vai... É o que a gente chama de atrofiar, sabe? Sim. A raiz vai encolhendo e ela não desenvolve. E a ideia é que ela cresça saudável Linda e dentro saudável. deste vaso. Exatamente. Quer alguma ajuda? Segura ela pra mim. Segurar aqui um pouquinho, para não cair tudo. Mas conseguimos. Deixa eu colocar um pouquinho desse substrato no fundo. Tá. Fazer uma cobertura aqui. É importante seguir essa ordem, né, Ana? É importante para... Aqui Para ter ela vai... toda a drenagem certinha, né? Isso. Aqui ela vai buscar, a raiz dela vai buscar nutriente.
Olha como vem. Opa, faz parte. Programa ao vivo, né? Tirar. Traz pra cá esse. Com uma pazinha ou com as mãos. Caiu o adubinho aqui. Aí você vai colocando esse substrato todinho ao redor. Todo ao redor da planta. Nós vamos envolver esse torrãozinho com substrato. Não tem o substrato, né? Não conseguiu comprar o substrato pronto, eu estou falando. Metade terra, 30% de areia e humus de minhoca ou qualquer esterco orgânico funciona bem também. Tá. E aí você falou já da rega, né, dessas plantas. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre adubo. No inverno, especialmente, nós vamos cuidar dessa adubação com um pouquinho mais de cautela. Sem muito uso de organomineral, sem uso de adubo químico. Eu trouxe até esse Isso aqui também que faz caiu parte da sustentabilidade. Isso também faz parte. Esse aqui é um bocacha, é um adubo que eu sempre indico, que é um adubo natural, uma fermentação natural. Encontra em qualquer garden center, qualquer supermercado, você encontra naquela prateleira de plantas. Ou humus de minhoca também funciona bem. Cuidado, gente, cuidado com esterco de galinha na hora de adubar. Muita gente usa esterco de galinha, ele é muito rico em nitrogênio. E ele pode queimar a planta. É mesmo? Vou usar esterco de galinha, usa em menor proporção, rega mais, Tá. por conta do nitrogênio, que é o que queima a raiz da planta. Ok. Mas o humus de minhoca ou o esterco de gado funciona super bem. E ainda falando da rega, é bacana regar com água da chuva? A melhor rega, né? É? É melhor. A água da chuva, nenhuma rega substitui, nenhuma mangueira substitui. Dá a pra chuva. gente armazenar essa Dá água, pra então? armazenar, perfeito. Se tiver condições de ter um vaso, um balde grande para ir guardando. Lá na empresa, quando começa a chover, eu espalho os baldes, os regadores, deixo tudo na chuva e aproveito tudo. Ó, chegou uma perguntinha para você. Enquanto você finaliza essa parte, eu vou ler aqui a pergunta da nossa telespectadora que chegou pelo nosso WhatsApp. Thaís Mendonça, ela diz: olá a todos, gostaria de saber se é preciso ter algum cuidado na escolha das plantas nativas para quem tem animais de estimação. Tem alguma planta que não pode, é proibida ali para animais de estimação? Olha, os bichinhos hoje são danadinhos, eles gostam de comer planta, eles gostam de mordiscar a plantinha. Hoje, o que eu trouxe aqui, aqui não é tóxica. Tudo que tá aqui pode. Não trouxe nada tóxico hoje. Então, tudo que tá aqui pode, hein, Thaís? Não trouxe nada tóxico, mas algumas plantas têm cactos, por exemplo, que são perigosos. Tem que dar uma olhadinha aí, né, pesquisar. O lírio da paz, eu soube que ele é bastante tóxico. Olha aí. Já vamos finalizar, porque nosso tempo acabou, Ana. Vamos finalizar. Só a ideia da forração. Olha lá. Olha como vai ficando. A ideia da forração. E por isso que eu trouxe várias, né? Porque aí você vai forrar todinha. Forra toda essa... Forra todo ao redor. E a casca de pinos? A casca de pinos pode ser colocada por cima. Ainda por cima? Ainda por cima. Tá. Olha que bonitinho, vai ficar rapidinho. Vai ficar lindo o arranjo, hein, gente? Pra gente finalizar aqui. Olha aí, ó. São várias dessa daí. Bromélia? Bromélia farimbol, essa aqui. Olha que lindo, gente. Olha aqui. Arrasou, hein? E aí a gente completa mais, né? Aqui ficou a terrinha. Mas a gente, na hora de montar, a gente vai preenchendo, vai ocupando. E conforme a gente foi montando aqui o nosso estúdio, né, compondo aqui todo esse cenário com as plantas que a Ana Delgado trouxe pra gente, a gente já vê a diferença, né, que faz. Muda tudo. Nossa, transforma. As plantas transformam o ambiente, deixam o ambiente mais bonito, mais aconchegante, purifica o ar. Tem que ter, né? A planta... Tem que ter. Transforma uma casa em lar. É isso aí, transforma uma casa em lar.
Gente, finalizado aqui o nosso arranjo, eu já vou deixar aqui para você todos os contatos da Ana Delgado Paisagista, para que você possa conhecer mais do trabalho dela. Lá no Instagram, acessem e sigam, @Ana Delgado Paisagismo. Ana Delgado Paisagismo, como está aí na sua tela. E o WhatsApp, DDD 11, número 9, 9200-6170. 99200-6170. Arrasou mais uma vez, Ana. Obrigada, obrigada. Obrigada, viu, por ter montado esse arranjo lindo aqui, mas principalmente pelas informações riquíssimas que você trouxe pra gente. Obrigada, Clara. Agora eu já consigo te dar um beijo. Muito obrigada. Até a próxima. Até. E assim a gente encerra o nosso programa de hoje. A você que ficou com a gente, muito obrigada pela sua companhia. Eu gostei demais, aprendi demais. Espero que você tenha gostado também, gente. Beijo grande, Deus te abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.